Novamente ele falou a respeito do arrebatamento da igreja, a entrada da igreja no reino do céu. Para aqueles que ouvirem esta voz, a voz da justiça, a voz do Senhor, trombeteando arrependimento e santidade. A voz que está purificando a igreja do pecado para que ela possa ser santa e gloriosa para o Senhor. Então nós chegamos em um lugar onde eu fiz a pergunta: e quanto àqueles que falharam em ouvir, a voz da nuvem que está falando com vocês agora? O que vai sobrevir a eles? É aí onde nós estávamos. E nós vimos que vai acontecer uma tremenda tragédia. Porque a partir de Apocalipse, capítulo 14, nós vimos muito claramente dos versículos 9 ao 11, que se você falhar em ouvir, você vai escorregar para dentro da tribulação. Então, se você acha que você não pode servir o Senhor aqui e agora, então na tribulação vai ser muito mais difícil para você servir o Senhor. Porque Deus falou comigo por voz. O Santo Deus de Israel, Jeová Tsabaoth, Jeová Elohim, Jeová El Olam, o Deus eterno, ele falou comigo por voz, e ele disse: diga para este povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar para sempre. E o Senhor está dizendo, isso quer dizer que o Senhor está dizendo que você não pode confiar nessa terra. Você não pode pegar a sua vida e apoiar-se nesta terra aqui agora, porque tudo aqui vai mudar. Vai mudar para pior. Especialmente se você olhar a forma como a minha profecia do coronavírus virou a terra de cabeça para baixo. Then you can tell that the coronavirus is simply a red flag. Então você pode dizer que o coronavírus é simplesmente uma bandeira vermelha. É uma advertência que o Senhor está trombeteando para essa geração. Porque, por favor, não passe daqui. Simplesmente se prepare e entre no reino da glória. É de graça, não tem que pagar nada. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que além daqui será insuportável. Muitas pragas, muitas guerras, o desmantelamento, a desconstrução da economia global, e haverá falta de paz, e não será possível adorar a Jesus, porque o inimigo virá e ele vai estabelecer a sua própria adoração. E é por isso, povo abençoado, que esta é uma hora tal de poder, um momento de poder da realidade. Então eu perguntei: o que vai acontecer com aqueles que não ouvirem esta voz? Então, Apocalipse 14, do 9 ao 11, eu vou recapitular com vocês. Porque hoje nós somos número 2 da Rússia, nós temos toda a federação da Rússia sintonizada, então eu quero trazer todos a bordo, para que eles vejam o que nós já vimos. E ele diz o seguinte, em Apocalipse capítulo 14, eu vou ler do 9 ao 11, ele diz, um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz,
anyone worships the beast Se alguém adorar a besta and its image e a sua and imagem receives its mark on their forehead e receber a sua marca na testa or on their hand, ou na mão, they too will drink the wine of God's fury, eles também beberão do vinho do which has furor been de poured full Deus, strength que foi derramado com toda a força, into the cup ou seja, of his sem wrath. mistura, no cálice da sua ira. And at that time I shared with you a vision the Lord showed me when I was in Dodoma, E Tanzania. naquele tempo eu compartilhei com vocês uma visão que o Senhor me mostrou quando eu estava em Dodoma, na When the Tanzânia. Anglican church there hosted me. Quando a in a igreja conference in Dodoma. anglicana me hospedou lá em uma conferência em Dodoma. And then the night before I went to them, as I was asleep there in Então, Dodoma. na noite anterior, antes de eu ir a eles, quando eu já estava dormindo lá em Dodoma, Tanzânia, Then I saw God, the Holy Spirit, descending from heaven like então a dove. eu vi Deus, o Espírito Santo, descendo do céu como uma pomba branca super gloriosa. Esta que você vê na sua tela agora. And he was holding in his hands. E ele estava segurando His na feet were sua mão holding a super white glorious cup. os pés do Espírito Santo como pomba seguravam uma And gloriosa that super taça, glorious cup uma had a handle where you can uma handle, xícara. like a teacup though. Had a hand like Essa this, where you can taça hold it tinha with. uma alça com a qual você segura como se fosse uma xícara. And then he descended all the way vertically like this, coming Então down, ele desceu coming down, verticalmente when heaven opened. todo o caminho assim. Quando o céu abriu, ele veio até mim, descendo verticalmente, And then batendo as when he asas. arrived, probably less than a kilometer Então, above the quando earth. ele chegou, provavelmente a menos de 1 quilômetro da terra, And then he poured that cup. I realized that então cup ele was full, derramou and he aquela poured that taça. cup like this. Então eu sabia que aquela taça estava cheia e ele derramou aquela And I taça remember when I was assim. invited to one of the TV stations in E this eu me country, lembro que uma das vezes que eu fui convidado para falar em uma das estações de TV aqui, quando eu estava na Indonésia, bringing the same announcement of the coming novamente of the Messiah to trazendo o Jakarta, mesmo to Medan, anúncio da to vinda do Surabaya. Messias para Jakarta, Medan, Surabaya. And there I prophesied an earthquake that in E 6 lá hours was eu fulfilled. profetizei um terremoto que se cumpriu em 6 horas. Até mesmo eu saí correndo do hotel para salvar minha vida. Menos de 6 horas, quando eu acabei de pregar e voltei para o hotel, aconteceu. 6 horas depois. The swimming pool, the water in front of the Na hotel, piscina, I ran for my life, I cried for my A life. piscina virava, sacudia de um lado para o outro a água assim. E você imagina, eu estava no 20º andar, Running with wailing and weeping. correndo, gritando e chorando. Swaying like this, like O this. prédio sacudindo assim de um lado para o outro. E os pastores que me hospedaram, Man of God, eles disseram, homem de Deus, man of God, homem de Deus, in less than 6 hours, em menos de 6 horas, words have been fulfilled. as tuas palavras se cumpriram. Words of Yahweh. As suas palavras são as palavras de Yahweh. Nós te tememos. Hallelujah. Aleluia. So while I was there, Então, enquanto eu I estava saw lá, that. eu vi But isso. look now, Mas olha in agora, Dodoma, Tanzania, em I Dodoma, saw the Tanzânia, vision of that cup. The Holy Spirit, eu he vi a descended like visão a dove, daquela and then he taça. poured O that Espírito cup Santo upon the desceu earth. como uma pomba e então ele derramou aquela taça sobre a terra. Right where I was standing. Bem ali onde eu estava de In other pé. words, that now that you have come, Em outras palavras, agora que você now the veio, wrath of God is going to be poured upon the face of the earth. agora a ira de Deus vai começar a ser derramada sobre a That is the face da wrath that is terra. building up now. E essa é a ira que está And it construindo will get agora. worse in the E vai tribulation. piorar durante a tribulação. And that's why there is an urgent need E é por isso que há uma for you to necessidade understand the urgente gravity
of receiving and beholding the current revival. Para vocês entenderem e aceitarem este avivamento atual dos aleijados andaram. Este avivamento dos aleijados que estão andando é muito central para a vinda do Messias. The revival of the cripples walk, please. O avivamento do aleijado está andando. I say, the revival, I don't have much time tonight again. The revival of the cripple has walked. The cripple has walked. That's how I say it. Este avivamento do o aleijado andou. O aleijado andou. Este avivamento que está surgindo If you agora. don't listen to this Se você não ouvir isto and behold this, e agarrar isto, that you may obey the voice of the cloud of God, para que você possa obedecer à voz da then nuvem a de tragedy Deus. beholds. Então uma tragédia When you acontece slide into the tribulation, quando você escorrega para and dentro it da says the third tribulação. angel followed E ele them, diz, um terceiro anjo os seguiu, said in a loud voice, dizendo em if alta voz, anyone worships the beast se alguém adorar a and besta his image, e a sua and imagem, receives its mark on their forehead e receber a sua marca na and on their testa hand, e na mão, they too will drink the wine of God's fury, eles também beberão do vinho do which furor will de be poured Deus, full strength que foi derramado sem mistura, into puro, the cup of his wrath. no cálice da sua They will ira. be tormented E eles serão with burning atormentados sulfur com enxofre in the presence ardente of the holy angels. na presença dos santos anjos e do In other Cordeiro. words, he's saying Em outras palavras, ele that está God is dizendo omnipresent, que Deus é that he onipresente, is everywhere. que ele está em toda Even hell, parte. it is him that created. Até mesmo o inferno foi ele And que that's why he criou. went to hell and then he locked those doors. E é por isso que ele foi para o inferno, ele foi até o inferno e ele trancou aquelas portas. E ele pregou um And tremendo he says, evangelho full lá. strength, poured full E ele disse, derramou puro, sem mistura, strength into the cup of his wrath. na taça da They will sua be ira. tormented with burning sulfur. Eles serão atormentados In the com presence enxofre of the holy ardente angels na presença dos santos anjos e do Cordeiro. and the smoke of their torment E a fumaça do will seu rise tormento forever and ever. subirá pelos séculos dos séculos para sempre. E não haverá nenhum dia All de night for those descanso, who worship the beast nem noite para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, or for anyone who receives the mark of his name. ou para qualquer um que receba a marca This do is seu what we were nome. looking at. É isto que nós estamos As the olhando, dire consequences. como as consequências Or funestas whosoever does not listen and embrace para qualquer the glory of pessoa God que não that ouvir is e não reverberating abraçar upon the a face of the glória earth de now. Deus que está reverberando através de toda a terra agora. And he says here E ele diz aqui that after the Lord has now pronounced judgment, que depois que o Senhor agora pronunciou o juízo, aqueles que estão indo para o inferno vão entrar no lago de fogo e enxofre. E lá ele the diz, smoke of their torment a fumaça do seu tormento se levantará, subirá, e enquanto sobe, ela vai subir para sempre eternamente. E haverá tremendo choro. Ai! Ai! There'll be that kind of wailing. Haverá este tipo de And he choro. says, forever and ever. E ele diz, para There'll sempre, be eternamente. mourning. Oh, there'll be mourning also. Haverá lamento And the também. smoke of their torment E a fumaça do tormento deles, ele will diz, rise up forever and ever. subirá para sempre, The dire eternamente. consequences of not listening to As the voice of the consequências cloud of God now. funestas, sinistras, para aqueles que não entenderem a nuvem de The Deus agora. severest
as consequências mais sérias de brincar com o pecado agora. Do perigo daquilo que você vê a igreja deste dia presente fazendo, brincando com o pecado dentro da casa do Senhor. E eu peguei apenas um único aspecto disto para enfatizar a gravidade. Eu peguei o aspecto do para sempre, eternamente, para que você possa entender que Deus é sério quando Ele julga o pecado. E eu disse que se você for a Apocalipse 1:18, então você vai entender o que o Senhor está enfatizando quando Ele diz que eles serão atormentados para sempre, eternamente, no lago de fogo e enxofre. Ele diz: não tema, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora eis que estou vivo para todo o sempre. E eu disse que o Senhor estava usando esta mesma palavra para enfatizar a duração do juízo daqueles que não ouvirem agora. E ele está dizendo que a duração do seu juízo e do seu tormento no lago de fogo e enxofre, eu trouxe para sua tela algumas cenas para você entender melhor. Você estará dentro deste tipo de fogo. E quando você considerar o fogo que vai acontecer no inferno, na Guiena, então isso aí já não é nada. Mas você estará lá dentro quando você se recusar a receber esta voz. Quando você se recusa a dançar, quando você ouve essa dança e essa música, um aleijado andou, um aleijado andou. Se você se recusar, você estará dentro deste fogo. E é muito difícil até mesmo de respirar lá. E haverá choro. E haverá pranto e pranto e grito e grito, choro. E haverá choro para sempre, eternamente. E você pode ver a eternidade, que isso representa a longevidade de Deus. Quanto tempo Deus vive? E nós sabemos que Deus nunca morre, que Deus vive para sempre. Então você pode imaginar estar em uma chama como essa. Você não vai conseguir respirar. Quando você abrir a sua boca, fogo sai do seu nariz e da sua narina e da sua boca, porque já está queimando dentro de você, já está incinerando o teu cérebro, o teu intestino, o teu corpo. E o Senhor dará a vocês que se recusarem a ouvir essa advertência, se recusarem a ouvir e se submeter a esta voz, o Senhor vai te dar um corpo eterno, que vai suportar, que vai passar por este fogo eternamente. Os que estão no inferno também receberão um corpo eterno, que vai sentir dor. Em outras palavras, nós estamos vendo a gravidade de não obedecer à voz de Deus que está anunciando: arrependam-se, arrependam-se, o Messias está vindo.
Mesia yuaja. that you will be in such a flame que você estará em uma chama for as tal. long as the reign, the dominion of God lasts. E which we know is enquanto forever durar o and ever. reino e o domínio de Deus, que dura para sempre e eternamente, Which you know is from everlasting to everlasting. que nós sabemos que é de eternidade a As long as the Lord lives, eternidade, you will be in that fire. enquanto Deus viver, você estará With neste fogo, weeping and wailing. com choro e pranto e lamento. And you'll be wailing and you have no fellowship with the next E person. você estará chorando e pranteando, e você não terá nenhuma conversa, nenhuma comunhão com alguém que estiver ao seu lado. A gravidade de não ouvir a voz de Deus, que está preparando para a vinda do And he Messias. says forever and ever. E ele diz, é para sempre, eternamente. Eles estarão sendo atormentados no lago de fogo e enxofre. Você vai querer morrer, mas você não vai morrer. Isto se chama destruição. Você estará sendo destruído eternamente. Isto se chama a segunda morte. Você vai morrer eternamente. Porque esta é a dimensão do juízo eterno. E é por isso que, para enfatizar, abram comigo no livro de 1 Timóteo. 1 Timothy chapter 1, 1 Timóteo capítulo verse 1, 17 it says, no versículo 17 ele "Now to the diz, King eternal, então ele diz, ao Rei eterno, immortal, invisible, ao Deus único, imortal e invisível, o único be honor Deus, and glory sejam honra e glória ever and ever. para Amen." todo o sempre. Again, he's Amém. using this to Novamente, emphasize to you that God ele the está Father, usando God, esta palavra He lives para eternally enfatizar que forever Deus Pai, and ever. Deus, Amen. ele vive para todo o sempre. Amém. And so when God the Father comes in the Então, cloud that you quando see on your Deus screen, Pai in vem Kisumu, na nuvem que você vê na sua tela em Kisumu, this is the eternal cloud of God. The esta é a eternal glory of eterna God. nuvem de Deus, a eterna glória de Deus. If you sin against him by not listening Se to him, você pecar contra Ele, não ouvindo-o, when he has come out of courtesy, quando Ele veio simplesmente por cortesia, por gentileza, por cortesia dos seus dois mais gloriosos profetas, quem disse para Ele vir? Então, quando Ele veio em pessoa, quando os profetas chamaram Ele para descer, Ele veio pessoalmente, o próprio Deus Pai. Ele veio para convidar vocês para o reino da glória. glory of God. Esta é a eterna glória de Deus. Wrapped into his glory. Deus Pai está envolvido na sua própria glória. Ele está envolvido lá dentro. E Ele vem em pessoa. Então é como um convite especial para você, te convidando para vir para o eterno reino de Deus. And he says here, E Ele diz aqui, now to the King eternal. ao Rei The eterno, King eternal came to invite you. o Rei eterno veio para te Now to convidar. the King eternal, meaning he never ends. His Ele é o reign never Rei ends. eterno, significando que Ele nunca acaba, que o reino dele nunca acaba. Immortal. To the King Imortal, immortal. ao Rei imortal, Meaning he never dies. significando que Ele And nunca he says morre. the King invisible. E Ele diz ao Rei invisível, o único Deus, Deus único, honra, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então Ele usa a mesma palavra para He todos makes you sempre understand aqui. the forever and ever of Ele the faz torment você that will entender befall the o rebellious. para sempre eternamente do tormento que vai acontecer no inferno. A mesma palavra That in the entire New Testament, que em God did not todo o come in Novo that cloud. Testamento, Deus não veio nesta nuvem. He hid Ele se himself in heaven escondeu no céu, until his até que os servants seus servos vieram, came. The servants os of the servos Old do Antigo Testament. Testamento. And then they E called então him to visit eles them, o that you chamaram may now para fear vir the servants visitá-los and
faith in them, Então obeyed ele their message. ouviu e veio para que todos pudessem ouvir a mensagem e obedecer a mensagem, para confirmar os seus servos. Então, para obedecer a mensagem Get deles. to enter the glorious Então, eternal kingdom poderem of God. entrar no glorioso reino de Deus. And then if you Então, reject se você that, rejeitar isso, it says you will have ele offended the diz: eternal você glory of terá God. ofendido a eterna glória de Deus. You will have offended the King Você terá eternal. ofendido o Rei eterno. You will have offended the eternal Você King, terá the immortal ofendido King. o Rei eterno, o Rei imortal, The o only único God. Deus. You will have offended the honor due him. He said, "Be honored Você eternally, terá ofendido forever." a honra And que, ever. que é devida a Ele, como diz aqui, para sempre. Você ofendeu a honra dele. You will have offended this honor that is due him Você forever terá and ofendido ever. esta honra que é devida a Ele para sempre. You will have offended this glory Você that is terá due him ofendido forever and ever. esta glória que é devida a Ele eternamente, para sempre. E é por isso Your punishment also que a is sua eternal, punição forever and também ever. será eterna, To pay for what será you've done. para sempre, para pagar pelo que você fez. So we have seen that Então God nós the Father vimos is que forever Deus and Pai, ever. Ele é de eternidade a eternidade, Ele dura para The book of sempre. Romans, chapter 1, O verse livro de 20. Romanos 1:20. It says, for since Ele diz: creation, pois desde que a criação, for since the creation of the pois world, desde a criação do mundo, God's invisible os qualities, atributos invisíveis de Deus, His o eternal seu poder power eterno and e a divine sua nature natureza divina have been clearly têm seen sido vistos claramente, sendo compreendidos from what por has meio been das made. coisas criadas, So the people are de without forma excuse. que os homens são indesculpáveis. E ele está dizendo aqui That from que desde a criação, that God's as qualities, qualidades God has de revealed Deus, himself os through atributos creation. de Deus, se revelou através da criação. Ele trouxe o seu único filho para vir através da criação, vir até a criação. Ele criou tudo. O Messias Jesus, ele criou tudo. Inclusive os querubins, os serafins e todos os anjos do céu. Toda a humanidade na terra e tudo que nela há. Ele criou todas as estrelas e constelações do céu. Então ele está dizendo que através disto você pode ver que ele revelou a eternidade de Cristo. A eternidade de Cristo também foi revelada quando ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário. E ele foi tão poderoso que a morte não pôde detê-lo, não pôde agarrá-lo. A eternidade dele prevaleceu. E foi assim como ele pagou e comprou para todos vocês a vida ressurreta, a ressurreição, a vida eterna. Então, quando ele diz que Deus é para sempre, então é a mesma palavra, é equivalente ao juízo que será para sempre no lago de fogo que queima com enxofre. A tempestade da fumaça que sobe do lago de fogo que queima com enxofre, que vai subir eternamente. Ouça-me, povo abençoado. A maior parte de vocês hoje, você é uma mulher, você pega um namorado e vai dormir com ele. Um jovem pega a sua namorada e vai dormir com ela em pecado sexual.
A usherati. Christian, you go Você to é your um office, cristão, you flirt around with você women vai all no night, seu there's sexual escritório e sin. você começa a flertar com as mulheres e as mulheres com os homens em pecado A Christian, sexual. I said, going all over and in sin, Os cristãos flirting around at indo por workplace. todo lugar, flertando no seu lugar de trabalho. The pastors Os entertaining sin pastores in the church and the pulpit. entretendo o pecado na igreja, no púlpito. Mas deixe-me dizer-lhes, The as consequences of sin consequências do pecado são inacreditáveis. The consequences of that As flirting around with consequências de flertar com o pecado é insuportável. It is eternal É torment tormento in that flame you see on eterno your screen. naquelas chamas que você vê na sua tela. A worse É flame than that. é uma chama muito pior do que And isso. forever E é and para ever. sempre. Equivalent to the length Equivalente ao tempo no qual Deus vive. E você sabe que Deus nunca morre. that means the opportunity Isso we have, significa que a oportunidade que nós temos, the opportunity we a have on the oportunidade earth que nós now, temos na Terra agora, to be de living estar here vivendo now. aqui agora, The opportunity we a have on the oportunidade earth que right nós now, temos aqui na Terra agora, to be living de poder here estar right now, vivendo aqui agora, is actually a na golden verdade é uma oportunidade de ouro for you to use para this você time usar with este quality tempo com qualidade, to prepare for the coming para of the se Messiah, preparar para a vinda do to Messias, prepare for your para eternity se preparar in the kingdom of para heaven, a away sua from that fire. eternidade no reino do céu, bem longe deste fogo. That at this time you ought to totally Que separate neste from sin. tempo você tem que estar totalmente separado do pecado. And we have seen that God the Father, E He nós lives vimos que forever Deus and ever, Pai, King Ele eternal, vive the King eternamente eternal. para sempre. Ele é o Rei eterno. It is equivalent to the reign of God. O He is juízo King é reigning equivalente ao eternal. mesmo tempo que dura o reino de Deus. E o reino dele é eterno. And we know that God E nós never dies. sabemos That's why que he says, Deus King nunca morre. immortal. É por isso que ele fala, o Rei imortal. And when it comes to E Jesus, quando he ele said, vem para Jesus, ele diz, for since the creation of the pois world, desde a criação do mundo, God's invisible qualities, os atributos invisíveis de Deus, His o eternal seu power, eterno poder and His e divine a sua nature natureza divina have been têm clearly sido revealed, claramente clearly seen, vistos being e sendo understood compreendidos from what por has meio been das made. coisas criadas. In De other outras, words, creation, em outras from palavras, creation. através da criação, So that people are left without de forma any que os excuse. homens são indesculpáveis. In other words, when Em Jesus outras palavras, created like quando this, Jesus criou assim, the eternal qualities of Jesus as qualidades have been revealed through eternas de creation. Jesus foram reveladas através da criação. The immortal Os attributes of the atributos Messiah imortais have do been Messias revealed when he foram came and died on the revelados cross, quando ele and veio e death could morreu not lay na hold of cruz. him, could not E lay a hold of him morte at all. não teve como segurá-lo. A morte não teve como detê-lo. Ele triunfou da morte. Ele pisou a morte. wakati ambapo alikuja akafa msalabani Kalvari na alafu akazikwa, lakini kifo hakingemshikilia katu. Aleluia! He's talking about the eternal qualities of Ele está God. falando das qualidades eternas de Deus. And we read from Revelation E nós 1:18, vimos Apocalipse the eternal 1:18, qualities of Jesus, as qualidades forever and eternas de ever Jesus, living. aquele que vive pelos séculos dos séculos. Eu sou aquele que vive pelos séculos dos séculos, eternamente, para sempre. Mimi ndiye ambaye ninaishi milele na milele. Romans 16, Romanos Kitabu cha Warumi 16, 16. verse 26 versículo says, 26, ele diz, the eternal as qualities of God the qualidades Father. eternas de Deus Pai, But now mas agora revealed revelado Lakini sasa zimefunuliwa and made known through the prophetic writings by the command of the eternal e God. dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, o do Deus eterno, Deus Pai. So now we see that forever Então and agora ever nós talks vemos about God que being para eternal. sempre, eternamente, significa que Deus é eterno.
And he says here, Então so ele that diz all the aqui, Gentiles para que todas as nações gentias might come to the obedience that comes from venham faith. a crer nele e a obedecer-lhe. A obediência que vem pela fé. Ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Again, revealing to you Novamente that Yahweh, revelando he lives para on vocês que forever Yahweh, and ever. ele vive para sempre, eternamente. Para sempre, de eternidade a eternidade. É usado para descrever a eternidade de Deus. Hebrews chapter 9, verse Hebreus 14. 9:14. Ele diz o seguinte, e ele diz, anasema How much more quanto then mais então basi si zaidi sana basi will the o blood of sangue Christ, de Cristo, damu ya Kristo who through the que pelo eternal Spirit, Espírito ambayo kwa Roho eterno, wa milele through the eternal Spirit offered himself que pelo unblemished Espírito eterno ofereceu-se a si mesmo imaculado kwa a Mungu Deus. kwa sadaka isiyo na wa cleanse our Este sangue consciences purificará nossa consciência de atos que levam à morte, so that we may serve de the modo living que God. sirvamos ao Deus vivo. Quanto mais então zaidi gani With the o blood of sangue de Christ, Cristo, ya Kristo who through the que eternal através Spirit, do Espírito Eterno, the o Holy Spirit you see Espírito lighting on Santo que me você there, viu resplandecendo sobre mim, juu yangu pale he is called the eternal ele é Spirit of chamado o God. Espírito Eterno de Deus. He is Ele é eternal. eterno. So God the Father lives on Então, forever Deus and Pai ever vive eternal. para sempre, eternamente. milele na milele daima And Jesus Christ, E the Jesus Messiah, Cristo, lives on o forever Messias, and ever ele vive eternal. para todo sempre, eternamente. daima And God the E Holy Deus, o Spirit, Espírito Santo, takatifu He also lives on também forever vive and ever para eternal. todo sempre, eternamente. milele daima And so when they Então, come down quando here eles to descem plead aqui with you para and implorar extend para an invitation vocês, apelar of the kingdom e of God to estender you, um convite para você, para ir para o reino de Deus, kuwapatia mkono wa mwaliko kwa ajili ya ufalme wa Mungu kwenu and e then então you você reject it, rejeita, alafu uikatae you offend the eternal você God ofendeu o Deus eterno, that lives on que forever vive and para ever. todo sempre. milele na milele And that's why he says, the E é smoke por of isso your que ele torment diz is the lake que a of burning fumaça sulfur. do seu tormento, que sobe do lago de fogo e Will enxofre, be forever será, and ever. durará para todo sempre. However much the preachers of prosperity Não may importa long that that por judgment quanto be que os captured, pregadores be da given a definite prosperidade timing. anseiam que este juízo dure apenas por um pouco tempo, tenha tempo limitado. ule wakati hasa kabisa However much the present day Não postmodern importa church, o long quanto that que a that igreja judgment pós-moderna take at least 2 deste years, tempo and then you are presente, released from there. que este It's not juízo possible. durasse apenas uns 2 anos e então você fosse liberado de lá, isso não é possível. I say the modern Eu day disse, postmodern church of esta Christ, igreja however moderna, much they are pós-moderna, prosperity essa preaching, igreja de they may Cristo try deste to tempo mild presente, to you that judgment, eles- to give it some specific eles time. tentam That pregar judgment, the isso Bible como se says, quisessem is pôr um eternal tempo específico. forever and Mas a ever, Bíblia because you diz offended que the eternal este Spirit juízo of God. durará eternamente, porque você ofendeu o Espírito de Deus. kama watajaribu kwa namna gani kuwarahisishia na kuonyesha kwamba hukumu hiyo eti ni nyepesi, Mungu anasema ya kwamba hukumu hiyo ni ya milele na milele. The book of Matthew 25, O livro de 46. Mateus 24:46, ele diz o seguinte a respeito deste Because of their juízo. foregoing, Por causa Sababu ya mateso, because of their Por causa bad das reason, razões acima, sababu zilizo hapo juu. because God the Father porque is Deus eternal, Pai é eterno Baba ni wa and milele. lives e Ele forever vive and para ever. sempre, Anaishi eternamente. milele na milele. And because God the Son E porque is eternal, Deus Filho é eterno Yeye ni wa milele. and He lives forever e Ele and vive ever. para sempre, eternamente. And because God the Holy E Spirit porque is Deus, o eternal, Espírito Santo, é eterno. and He lives on E forever Ele and vive ever. para sempre, eternamente. Because of their Por bad causa reasons, das their razões foregoing acima, reasons. as razões mencionadas. Those of you that refuse to Vocês que listen se to the recusarem voice of a God, ouvir a calling voz for de prepare Deus, the way now. clamando para vocês prepararem o caminho agora. Inaitisha kuandaa njia ya
The book of Matthew 25, O 46 livro de says, Mateus 25:46, ele diz: they will go away into eternal então punishment, eles irão para o castigo eterno, but the righteous into eternal mas os life. justos irão para a vida eterna. So the punishment is Então eternal. o castigo é To eterno. be equivalent and É equal to the equivalente life eternal you rejected, announcing to you the Messiah is coming. Então, as consequências eternas de rejeitar o anúncio que está sendo feito da vinda do Messias. Ele está dizendo That the reason you must be tormented que a razão in the fire pela that you see qual on your você screen tem que now. ser atormentado neste fogo que você vê na sua tela agora A harsher é fire um than fogo that. muito mais furioso do que este. The A reason you must razão do that pela eternally, qual você vai forever and estar ever. assim, eternamente, para todo sempre, de eternidade a I eternidade. can't breathe. I can't breathe. Eu não consigo respirar! Eu não consigo The reason respirar! you must be Ai! tormented A razão like that pela qual você eternally, tem que forever ser and ever. atormentado desta forma para todo sempre, eternamente. Siwezi kupumua, siwezi kupumua, siwezi kupumua. Ukipiga, crying there, I did it. Ukipiga nduru pale, ukilia hapo, siwezi kupumua, siwezi kupumua, siwezi kupumua, milele na milele ukilia It's pale. because you have É offended porque the eternal você Spirit of ofendeu God. o Espírito eterno de Deus. You have offended the eternal Você glory of ofendeu a God. glória eterna de Deus. You have offended the eternal Você Christ of ofendeu o God. eterno Cristo de Deus. The reason you must A go razão through pela that, qual você vai ter que passar por and isto. God must make E you go Deus through vai that, ter que te fazer passar por isso. is because you have offended É the porque eternal você God. ofendeu o Deus eterno. And even your judgment must now Então be o teu eternal. juízo também tem que ser eterno. And for as long as God's E, Spirit enquanto durar o Espírito de Deus, a fumaça do seu tormento must continue coming out tem que from the lake of continuar burning subindo sulfur. do lago de fogo e enxofre, testificando contra você And testifying on the rebellion e you staged testificando when the cloud da of God rebelião came to que Kisumu to você invite you to the kingdom of manifestou God. quando a nuvem de Deus veio a Kisumu para te convidar para o reino de Deus. Wingu la Mungu Baba alishuka Kisumu ili kwamba kukualika katika ufalme wa Mungu. Testifying Esta against you, the fumaça smoke vai coming out of the lake of testificar burning contra sulfur. você. Esta fumaça que sobe do lago de fogo e enxofre. Esta fumaça vai testificar da iniquidade que você escolheu quando a nuvem de Deus veio e levantou aleijados todos os dias e pediu para você se preparar e você se recusou e você continuou na iniquidade. Esta fumaça que vai subir do seu tormento vai testificar eternamente desta atitude sua. E você rejeitou. And yet he raised the Entretanto, cripple. ele levantou um aleijado andou. Toda vez há uma dança da vitória sobre a autoridade do sangue de Jesus, para celebrar a autoridade do sangue de Jesus. And so you must have Então, the eternal você tem suffering que ter laid on o the eterno rebellious. sofrimento que vai ser dado aos rebeldes. Because you Porque sinned você and pecou offended e the eternal Spirit ofendeu of God. o eterno Espírito de Deus. And so the smoke Então, that comes a out of the fumaça lake of que burning sobe do sulfur, lago when de the fogo e rebellious enxofre, are being quando os incinerated. rebeldes estarão sendo incinerados. Utatoka katika ziwa la moto wa kiberiti wakati ambapo waasi watakuwa wanachomwa na kuteketezwa. Esta fumaça vai testificar eternamente do pecado sexual que você escolheu, quando Deus estava te dizendo: arrependa-se, seja santo, escolha a santidade, mas você continuou escolhendo o pecado sexual, se rebelando e escolhendo o pecado sexual. Dhambi ya usherati na ngono ambao ulichagua wakati Bwana alikuwa anakualika kwa njia
nyeti sana kujitayarisha kuingia kwa ufalme wake wa utukufu. Wewe ukachagua usherati. Dhambi ya ngono na usherati ambayo wewe ulichagua wakati ambapo Bwana alikuwa anakualika. Quando Ilikuwa Deus upate te chamou kujiandaa para ser na santo, uingie mas katika você ufalme wa continuou utukufu wa escolhendo o milele. pecado. Lakini wewe ukachagua usherati na ngono. And if you look at the book of E se Jude, você olhar no livro de chapter 1, Judas, verses 6, Judas all the way to 1, 7, two do verses. versículo 6 ao 7, dois Sura ya kwanza versículos. mstari wa 6 hadi wa 7, And mistari he says, miwili. and the angels who did not keep their position of authority, but abandoned their proper E ele dwelling. diz, e aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria habitação. These he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. So he's saying that when you Então ele reject está dizendo this que quando você announcement, this rejeita este clarion anúncio, call, calling este the toque nations de to despertar, repent chamando and as nações receive para Jesus se and be arrependerem, holy and receber prepare for the Jesus, kingdom of serem God. santos When you e se reject preparar this para o voice reino now, de Deus. Quando você rejeita esta voz agora, Wakati unapokataa hili tangazo ambalo linaitisha toba kwa mataifa yote yapate kutubu na kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. when you stage a rebellion against quando this você voice of estabelece God, uma rebelião calling you to contra prepare esta for the voz kingdom de of Deus, heaven. chamando você para se preparar para o reino do céu, Nakuita upate kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Then he says, this will be your place, like these angels então that ele rebel diz, also. este aí será o seu lugar como este, no mesmo lugar que estes anjos que se rebelaram também. Aqueles anjos que não guardaram as suas posições de autoridade, But abandon their mas proper dwelling. abandonaram a sua própria habitação. Yaliyokuwa hao hasa. These he has kept in Ele darkness, os tem guardado em trevas, bound with everlasting presos com chains, correntes Kwa eternas, minyororo ya milele. for judgment para on the o great day. juízo do grande dia. He says that Ele está will be dizendo your que fate. este será o seu destino. So when you see the two prophets Então, of quando Yahweh você coming, vê os commanding dois heaven profetas de to open Yahweh in vindo e Lima, Peru, comandando o and céu para abrir em Lima, Lagos, Peru, Nigeria. Kakamega, em Lagos, na Nigéria. Wakuu wa kutisha Mungu Baba wakija na kuamrisha mbingu kufunguka Lima, Peru, Kakamega, Lagos, Nigeria. They are not joking with Eles you. não estão brincando com você. They are testifying about the Eles eternal estão kingdom of God. testificando do eterno reino de Deus And the eternal judgment of e God do coming eterno for those that juízo reject de the Deus kingdom que of está God. vindo para aqueles que rejeitarem o reino de Deus. When you see the two Quando mega você prophets vê of os Yahweh dois mega raising profetas three de Yahweh people every day, levantando raising um three cripples aleijado in por 4 dia, days. levantando 3 aleijados em 4 dias nesta semana. Kuinua viwete watatu kwa siku 4 juma hili. When you see them raising Quando cripples você os and vê the church levantando being aleijados, glorified, e a being igreja beautified, sendo and the glorificada, blood of Jesus and embelezada, the cross of e o Jesus sangue de being Jesus e a glorified, cruz de being Jesus beautified, sendo they are not glorificada, joking. sendo embelezada, a cruz e o sangue de Jesus, eles não estão brincando. Kanisa la Kristo kurembeshwa, damu ya Yesu na msalaba wa Yesu Kristo kurembeshwa na kufanywa ya utukufu. It is Hawafanyi not a mchezo. dancing event. Dancing event Não and é walking home um and do what evento you para want. você dançar e voltar para casa e fazer o que você quer. Não. It's a very serious É uma interação between the throne muito of God séria and the entre nations o of the trono earth. de Deus e as nações da terra. Kati ya mataifa ya ulimwengu na ufalme wa enzi ya Mungu Baba. God laying evidence to the Deus nations está of the earth that estabelecendo the kingdom of God is evidências near. para as Prepare. nações da terra de que o reino de Deus está próximo. Preparem-se. It is not about Não tem nationality. nada a It's ver not about first com world or third world. nacionalidade, primeiro mundo ou terceiro mundo. It's not about tribes Não and tem nada a ver tribalism. com tribos e It's tribalismo. not about race Não and tem skin nada a ver com color. raça e cor de pele. It's not about the West Não tem versus nada a the ver East. com o Ocidente e o It's Oriente. not about Russia Não tem versus nada a ver USA. com Rússia versus Estados Unidos. Não tem nada a ver com a KGB e a CIA. Não, é o Deus Todo-Poderoso, vindo de uma forma muito temível, Making a last minute chamando, call. fazendo o último chamado no último minuto. E se você não ouvir, ele diz, It ele says, diz, and the angels who did not keep their
E os anjos que não conservaram, não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria habitação, ele os guardou em trevas, significando que eles ficaram nas trevas, presos com correntes eternas. Você não tem como fugir daquele fogo. Aquelas correntes vão te prender pelos séculos dos séculos, para sempre. Você vai querer ir, mas você não vai conseguir, mas porque você já vai estar preso com as correntes que duram para sempre, nas mais profundos poços do inferno, preso com correntes eternas, significando que não tem como escapar. Então por que você não deve celebrar? Os aleijados estão andando, e entrar na glória. E ele diz que todo aquele que rejeita ouvir a voz de Deus, chamando para preparar o caminho, para as nações prepararem o caminho para a vinda do Messias, este será o seu destino. Este será o teu destino. Essa terá sido a tua escolha. Quando você ouve o Senhor usando seus profetas para dizer: arrependa-se, igreja de Cristo, aparte-se do pecado sexual, vistam-se com santidade, vivam com santidade. O seu corpo é o templo santo do Espírito Santo. Não exponha o seu corpo assim para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você ouve os servos de Yahweh, a própria voz de Deus dizendo que você não pode viver a sua vida como aqueles que não conhecem a Cristo e ainda achar que você vai entrar no céu. Você tem que ouvir esta voz muito cuidadosamente, porque ele diz aqui que falhar em ouvir esta voz, a falha em obedecer, porque talvez você diga que você é rico, talvez você vai dizer que você tem ações na Bolsa de Nova York, ou você vive em Londres, ou você vive em Nova York, ou você mora em Beverly Hills, ou você vive em Sydney, Austrália. Qualquer que seja a razão, Coreia do Sul, Singapura. E eu recebi a igreja em Singapura, eles disseram: por favor, não nos esqueçam. Então, qualquer que seja a razão para você ignorar a voz de Deus, que está simplesmente amando vocês e dizendo: por favor, apartem-se do pecado e preparem-se para viver no reino do céu. Esta razão vai trazer você para este lugar. Se você se recusar a ouvir e obedecer e se submeter sob a voz de Deus, ele disse que o seu destino será exatamente como o destino destes anjos rebeldes aqui. Eles estão guardados em profundas trevas, presos com correntes eternas, aguardando o grande dia do juízo. E é por isso que eu estou dizendo que quando você está naquele lago de fogo e enxofre, você não pode escapar. Dentro do lago de fogo e enxofre, ninguém vai vir e pregar para você da forma como eu estou pregando para você agora. Dentro do lago de fogo e enxofre,
Nobody will even Ninguém remember nem you. sequer nunca mais se lembrará de So você. if you read the book of Porque se Isaiah você 65, ler o 17, livro de Isaías 64:17, ele diz o seguinte: it says, see, I'll create pois new eis que eu heavens. crio novos céus Nitaumba mbingu mpya e uma new nova earth. na terra. dunia mpya. The former things will not As be remembered. coisas antigas não serão Meaning you don't lembradas. even remember Significando, those ones of you that aqueles were de not ones that vocês rejected this voice que os and went seus to hell, amados you'll not remember them in heaven. rejeitaram esta voz e não foram para o céu e foram para o inferno, você nunca vai encontrá-los no céu. É por isso que esta é uma hora tal. Este é um tempo de qualidade. Ele está dizendo That when you are que down quando there, você in the estiver lake lá of embaixo, burning sulfur, no lago de fogo e enxofre, you will long that somebody você out there vai remember you. ansiar que alguém lá em cima se lembrará de você. Mas ele diz que ninguém se lembrará de você. And there will be a more terrible E será um tormento muito pior saber que ninguém nunca mais se lembrará de você. Nunca mais. Hakuna mtu anayekukumbuka tena. Nobody will ever remember what you Nunca ever mais did on ninguém this vai life, se in this lembrar life. daquilo que você fez nesta Kile vida. ambacho ulifanya hapa duniani. Whether you are a CEO Quer of a você high-tech seja company, um- and you came up with a new application, Executivo nobody will ever ou remember alguém that. muito That will not matter. importante, não vai importar, não vai importar. Isaías 65:17. Kiwanda cha ngazi ya juu kabisa cha teknolojia na ukafanya uvumbuzi wa kitu fulani. Hakuna yeyote atakumbuka hiyo kwa wakati huo. He says Ele the diz: former things as will not be coisas remembered, passadas não serão lembradas, nor will they come nem to mind. virão mais à mente. It's a Isso é um terrible tempo time terrível. Ele está dizendo that this is the only que time este you é o have. único tempo que você tem. Whether you are a Quer billionaire, você because seja we um live in a bilionário, dispensation where money is porque nós everything for estamos them. vivendo em uma dispensação onde o dinheiro é tudo para eles. Não vai importar. What your nationality has Qualquer been on que this tenha earth sido a will sua not nacionalidade matter on nesta that day. terra, não vai importar naquele dia. What will O que matter vai is what? importar é uma única coisa. Did you listen to the Você voice of the ouviu a Lord voz that do was Senhor calling you to repent, que estava clamando receive para Jesus, você be se holy, arrepender, and walk receber righteous Jesus, in ser the fear santo, of God, andar em and justiça, enter the no kingdom of temor de glory. Deus e you entrar listen no to that reino voice, de that Deus. is what will Você ouviu essa voz? Isto é a única coisa que vai importar naquele dia. Ukatoka kwa dhambi, ukapata kuwa mtakatifu na mwenye haki na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Je, ulisikiliza hiyo sauti? Hicho ndicho kitajalisha kwa siku hiyo. It will not Não matter vai how importar much property quantas and propriedades wealth e you've riquezas accumulated você unto yourself acumulou on this para earth. você mesmo nesta terra. Utajiri ngapi ambao umejilimbikizia hapa duniani? Não will vai not importar. Haitajalisha. It Não will vai not matter importar what your profession qual é a career sua is. profissão ou a sua carreira. Taaluma yako, kazi yako And ni today they E hoje worry eles se so much, preocupam they tanto highlight com so much isso. their Eles careers enfatizam and tanto as profession. suas carreiras e as suas profissões. kuhusiana na taaluma zao na kazi zao. E ele That está is saying, dizendo: Na anasema your suffering will be o seu eternal. sofrimento Will be será forever and eterno, ever. será Will be para sempre, eternal. eternamente. Eternal O in seu the sofrimento eternity of será eternity. eterno, Everlasting from everlasting to de everlasting. eternidade em eternidade, que vai durar para sempre, eternamente. milele na milele daima. God is Deus crying está out to you clamando para você. Deus está dizendo Anasema that the knowledge of que o what will happen in conhecimento hell daquilo que vai acontecer no inferno é so tão important to you importante right para now. você agora, because it will make you porque make an vai informed te decision. ajudar a It will tomar compel you uma to make an informed decisão decision. séria, muito bem informada. The knowledge of the O torment that conhecimento will do take place tormento in the lake que of vai burning acontecer no lago de fogo e enxofre. Ele He diz: says Anasema it will make you vai treasure fazer de você, the grace of Jesus, vai fazer você salvation of the entesourar grace e more and apreciar a salvação da graça de Jesus. Cada vez mais você vai dar um maior more. He valor. says the knowledge of what Ele will diz: happen to o those who are conhecimento rebellious. daquilo que vai acontecer com aqueles que são rebeldes. Again, Swahili has said something else. The knowledge of O what will happen to conhecimento those who are daquilo rebellious que to the vai voice of God acontecer now. aos que são rebeldes à voz de Deus agora. Wale ambao ni waasi kwa sauti ya Mungu
Mungu sasa hivi. It will Para help você you saber o que vai to hold acontecer, your vai te salvation ajudar with treasure. a agarrar a tua salvação como o maior tesouro. It will cause you to Vai walk te in the fazer fear andar of no God. temor de Deus. Utembea katika hofu ya Mungu. It will cause Vai you te to try to fazer reach out to more tentar people, alcançar that they may mais not end up in pessoas that lake of para fire que eles também also. não vão parar naquele lago, para dentro daquele lago de fogo e enxofre. Remember in the book of Lembrem-se Luke, no chapter livro de 16, Lucas, capítulo 16, when the rich quando o man homem died, rico morreu and went e ele down into desceu hell, no inferno. and then he realized Então he was in ele, deep torment. ele descobriu que ele estava em profundo tormento. No versículo 23, In ele Hades, diz: where he was in no torment, Hades, onde ele estava em he tormento, looked up and saw Abraham ele far olhou away. para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. So he called out to Então him, "Father ele o chamou e Abraham, disse: Pai Abraão, Baba Abrahamu, have tem mercy on me." misericórdia de mim. But in hell there Mas is no no inferno mercy. não há misericórdia. hakuna huruma. Only now there is Somente mercy here. agora há misericórdia aqui. Pai Abraão, Abrahamu, Have tem pity on me. misericórdia de mim. In hell No there is no inferno pity. não tem misericórdia. Only here and now there is Somente still aqui pity. agora ainda há misericórdia. Pai Abraão, Abrahamu, tenha graça de mim. No inferno não há graça. Somente aqui agora há graça. Pai Abraão, Abrahamu, por favor, perdoa-me. No inferno não há perdão. Somente aqui há perdão. kuna msamaha. And he was told that there is Então a foi rift, dito a ele que há um Kuna abismo, shimo. so that those who are in de heaven forma que cannot go to aqueles where que he estão is. no céu não podem ir até onde ele está. Then all of a Então, sudden, it consumed him that he repentinamente, needs to evangelize his brothers. ele ficou consumido com a ideia de que precisava evangelizar os irmãos dele. E então ele disse: Then send somebody to então my brothers. envie alguém para avisar os meus irmãos, Take the gospel para more levar o seriously. evangelho mais seriamente, To take salvation para levar very a salvação de forma muito mais séria, that they may para not que end eles up não in this lake of acabem burning aqui sulfur. neste lago de fogo e enxofre. My words As in the minhas Bible, in that palavras text I read, na minha Bíblia, esse texto está em vermelho. they're the Essas words são of as Jesus palavras do himself. próprio Jesus. Versículos 27 e 28. É a voz do próprio Messias. São as palavras do próprio Senhor. As palavras de Cristo. E ele então respondeu. Então Jesus responde. He replies to Ele people in responde hell. para as pessoas no inferno. Quando eles estão dizendo: por favor, fala para os meus irmãos e irmãos para que eles não venham para este lugar. Resurrect somebody from the dead and Ressuscita send alguém him to dentre them, os mortos, envia para eles, that they may take para que salvation eles seriously. possam levar a salvação seriamente. How does Como é Jesus que answer Jesus them? responde para eles? Jesus diz: Yesu anasema They have the prophets eles down têm there. os profetas lá, Let them que listen eles to the prophets. ouçam aos profetas, Moisés e os profetas. They have the two Eles prophets têm down os there. dois profetas lá embaixo. The two prophets have already Os called the dois cloud of God. profetas já chamaram a nuvem de Deus. And God the Father E o himself próprio has Deus already Pai gone to já them. foi até eles. That generation. Esta geração, Courtesy of his two cortesia prophets. dos seus dois profetas. So if they cannot Então, believe se eles that, não podem crer nisto, the ultimate a visitation of visitação God, suprema de Deus, a última visitação, a nuvem que apareceu somente no deserto. then even if Então, somebody mesmo resurrects que from se the dead, alguém they cannot levantasse e believe. ressuscitasse dos mortos, eles não iriam acreditar. Ele disse para eles That the prophets down there, que os meus my two dois prophets there, profetas lá already embaixo opened heaven já and abriram o called down the céu rain e of já Mount chamaram Carmel. a chuva sobre o Monte Carmelo. Tayari wameamrisha mbingu kufunguka na mbingu ikafunguka na kuita mvua ya mlima Karmeli. And rain has E a fallen, chuva and they caiu danced in e the eles rain. dançaram na Na chuva. wamecheza densi katika mvua. The rain A of the chuva Holy do Spirit. Espírito Santo. And they have already called the rain E of the eles já gold chamaram from a the New chuva de Jerusalem. Has ouro poured in the da middle Nova of Peru. Jerusalém
que foi derramada na reunião em Lima, Peru. Na mvua hiyo ikanyesha Lima, Peru. And the crystals E from os the city cristais of treasure da in heaven, cidade the dos New tesouros do Jerusalem, céu, da already Nova brought Jerusalém, there, and they já held with their derramaram physical lá. mortal hands E the eles, things of e eles eternity. seguraram com as suas mãos físicas mortais as coisas da eternidade. Na wameshika na mikono zao wenyewe vitu vya dhamani With vya their milele. Com as suas mãos mortais. Wameshika na mikono zao za They have kufa. already Eles já beheld the gold from contemplaram the New o Jerusalem, ouro the da city Nova of God. Jerusalém, a cidade de Dhahabu Deus. ya ufalme wa Mungu, mji wa Yerusalemu Okay, I don't mpya. know what is difficult in Swahili because we're talking about the holding of gold in hands. And so they have already beheld with their Eles mortal já hands the gold that seguraram has com come as from suas mãos eternity. mortais o ouro da cidade eterna, o ouro da eternidade. They have already seen with their mortal eyes Eles the já glorious viram stairs com of seus heaven. olhos When my mortais prophets called os heaven to gloriosos lower degraus those stairs in the degraus sky. do céu, quando os dois profetas decretaram e profetizaram que esses degraus desceriam no céu. Quando eles mencionaram esses And he says degraus. if they cannot listen to the prophets Então ele that está are raising dizendo a cripple que se every eles other não day, podem ouvir aos profetas que estão levantando aleijados a cada dia, then even if somebody então came from mesmo the que se dead, alguém viesse dos mortos, eles não iriam ouvir. the Lord Jesus O hands them Senhor over to his Jesus os prophets. entrega aos seus profetas. The Lord Jesus hands them O over to Senhor the prophets Jesus of os Yahweh. entrega aos profetas de Yahweh. They say, no, listen Ele to os them, they have the entregou e message of the disseram: Father. ouçam-os, eles têm a mensagem de Deus Pai. The Father that knows the day O Pai and que the hour conhece o dia e a hora has already já spoken with them. falou Listen com to seus them. profetas, ouçam-os. And so when Então, you don't quando você listen, não ouve, he says ele your diz, fate is the o dungeon, seu destino the depths of serão darkness, as and the eternal masmorras, chains, as is the profundezas lake of das burning trevas, sulfur. as Can you correntes imagine bound and eternas burning? lá embaixo, no lago de fogo e enxofre. Você pode imaginar você lá embaixo queimando? katika shimo lisilo na mwisho ukiwa umefungwa kwa minyororo. Wewe unaweza kuwazia umefungwa minyororo na unachomeka. The book of Mark, O chapter livro de 9. Marcos, Kitabu cha capítulo Marcos, sura 9. 9. I'm reading verses 45 Eu vou and ler o 46. 45 ao 46. E ele diz o seguinte: Anasema yafuatayo: And if your foot causes you e to se o teu sin, pé te kama mguu fizer wako pecar, ukisababisha kutenda dhambi, or your foot causes you to stumble ou se o and teu fall, pé te fizer tropeçar e cair, kujikwa na kuanguka, cut it corta. off. ukate. It is better for you to enter eternal life, É rolling melhor there para você crippled, entrar rolling toward na and vida enter eterna eternal life aleijado crippled, than to have 2 feet and be do thrown que ser into the lançado lake com of os burning 2 sulfur. pés para Afadhali dentro do kuingia lago katika de uzima fogo wa e milele, enxofre. ukiwa unatambaa ukiwa kiwete, lakini uingie katika uzima wa milele kuliko uwe na miguu yako miwili halafu ingie katika jehanamu, katika ziwa la moto. He's saying it is better for you to enter Ele heaven está with a dizendo self-inflicted que é injury. melhor você entrar no céu com esta ferida que você vai mesmo se afligir, você Take an vai electric arrancar de socket você that mesmo. foot that causes you to always run to sin. Pega uma serra elétrica para cortar este pé que está te fazendo pecar. Crawl your way into the kingdom of heaven. Halafu utambae ukienda katika ufalme wa E mbinguni. vai So that is engatinhando better para o than to reino walk do with both céu. legs and hands into the eternal fire Ele está that dizendo will que torment you isto é forever melhor do que você and andar ever com as seus long as 2 God pés lives. para o lago de fogo que dura para sempre, eternamente, enquanto Deus viver. Moto wa milele ambao unachoma milele mradi tu Mungu anaishi. Luke chapter 3 verse 17. Kitabu cha Luka sura ya 3:17. He says, Lucas again, Luke chapter 3, 3:17. turn with me there. Ele diz, Kitabu cha Luka sura ya 3, Lucas capítulo 3, abram Verse comigo 17 lá. it mstari wa 17 No anasema, versículo together when you get 17 there. ele tusome pamoja diz, mkifika pale. a outra era His Marcos winnowing fork is in his 9:45, era hand. 9. Anasema pepeto lake Ele liko mkononi traz a mwake, pá em Clear sua his mão, threshing floor. tayari kusafisha a fim de limpar a sua eira, Threshing floor.
sakafu a yake ya sua kupuria. eira His winnowing fork is in his hand Pepote lake e liko mkononi juntar o mwake. trigo to em clear seu his celeiro. threshing floor Kusafisha sakafu yake Ele ya traz a kupuria. pá em and to sua gather mão the wheat para into his limpar a barn. sua eira e juntar o But trigo he em will seu burn celeiro. up the chaff with unquenchable fire. Lakini Mas makapi ele queimará a atayateketeza kwa palha moto com usiozimika. fogo que nunca apaga. Olha isso. Unquenchable fire. Moto O fogo que usiozimika. God nunca talking about the apaga. separation that Deus will take está place falando a between respeito the righteous da and the wicked. separação que vai acontecer dos justos e dos injustos. The book of Revelation again. Kitabu cha O Ufunuo livro do tena. Apocalipse novamente. Abram Abram comigo lá no capítulo 9, The versículo bottomless 1. pit. Lile shimo O lisilo na mwisho. poço Why you sem torment fundo, people, throw them down there, the onde rebellious. eles vão jogar as pessoas lá dentro, os rebeldes. The fifth angel sounded his trumpet, O quinto anjo tocou a sua and I saw a trombeta star that had fallen from the sky to the earth. e eu vi uma estrela que havia caído do céu The sobre star a was given terra. the key to the shaft of the abyss. A estrela foi dada a chave do poço do When he abismo. opened the abyss, smoke rose from there. Quando ela abriu o abismo, subiu fumaça de lá, fumaça do lado da fornalha. Bottomless pit is waiting for the rebellious. O poço sem fundo está aguardando os The rebeldes. bottomless O pit is abismo waiting sem for the fundo. rebellious. O abismo sem fundo está aguardando He pelos said there is a rebeldes. furnace down there. Ele diz que há uma fornalha lá The embaixo. last time I read this and went and checked the temperature A of the última furnace, vez que eu li isto e eu fui e chequei a temperatura da fornalha e então eu voltei. it says 1,760 degrees Celsius. Ele diz 1760 graus Celsius. É um tormento insuportável, um sofrimento insuportável. No livro de Mateus 25, o tormento eterno que sobrevirá àqueles que se recusarem a ouvir a voz de Deus que está clamando por arrependimento agora. Matthew 25:41 he says, Mateus 25:41 and he will ele say to diz: those on his left, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartem-se de you mim, are cast into malditos, the eternal fire para o fogo eterno, prepared for the devil and his angels. preparado para o diabo e os Meaning seus to anjos. begin with, Significando que, para God did começar, not prepare the hell fire for Deus people, for não human preparou beings, o for his fogo do people. inferno para pessoas, para seres humanos, para o seu próprio Unless you povo. reject Ele não eternal preparou life, para eles. that's when he pushes you there. A não ser que você rejeite a vida eterna. É por isso que ele te empurra prepared us para for the lá. kingdom of glory, Deus nos preparou para o reino where da there will be glória, eternal celebration. onde haverá celebração eterna, jantares especiais, The anthem of heaven will be sung. e vocês vão todos se levantar e o hino do céu será Then he said to cantado. those on his left, Então ele dirá para aqueles à sua esquerda, que estiverem à sua esquerda: you who are apartem-se de cast into mim, the eternal fire, prepared for the devil malditos. and his angels. Apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Isso You have a real significa opportunity here. que você tem uma oportunidade real Make a aqui substantive decision, a determinate para resolution tomar uma decisão muito importante, uma decisão definitiva, to decide to reject sin para decidir rejeitar o pecado e se and turn away arrepender from sin e apartar-se and do receive the pecado Lord. e receber o Senhor e ser santo e ser For the kingdom of justo, God is near. porque o reino de Deus Chapter está 3:29, próximo. as we begin to wind down. Marcos 3:29. Mark chapter 3:29 it says, Marcos 3:29 ele but diz: whoever blasphemes against the Holy Spirit mas todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. an eternal sin. Eles serão culpados de So those that pecado reject the eterno. grace of God,
Então aqueles que rejeitarem a graça de Deus, eles são culpados de ofender a eterna glória de Deus. Então o castigo deles será eterno para sempre, eternamente, e vai durar enquanto Deus viver. But those that reject the clarion call to repentance now, if they repent, they can enter heaven. Mas aqueles que estavam rejeitando esse toque de despertar para se preparar agora, se eles se arrependerem, eles podem entrar no céu. Entretanto, aqueles que blasfemarem do Espírito Santo, aqueles que veem a nuvem de Deus descer do céu, e então eles tentam falar contra ele. Those that try to blaspheme when the two prophets of God stand and they command the Aqueles sun to que clap. tentam blasfemar quando os dois profetas do Senhor se levantam e comandam o sol para aplaudir. Are you aware that that is the visitation of Você the está Godhead? ciente de que esta é a visitação de Deus When Pai? I say that tomorrow as I go to that meeting, at Que my eu disse presence the sun will que clap amanhã, for me. quando eu for àquela reunião, pela minha presença, o When I sol vai just enter the aplaudir. meeting, the sun will clap for E me at quando my eu presence. acabei de entrar, o sol aplaudiu pela minha presença. And then when I enter Kisumu or Central Park, and Então, everybody quando eu stopped, entrei em put down their Kisumu, cameras and look Central with their Park, naked eyes, the todos sun estavam obeying my olhando words. para o sol, todos estavam olhando para cima e viram com os seus olhos nus, a olho nu, o sol obedecendo as minhas palavras. Again, I say it. I don't know what's happening in Swahili tonight. Again, I said, with their naked eyes, without cameras, seeing the sun Com olhos obeying the nus, dreadful sem words câmeras, of the tremendous, eles viram dreadful prophets o of Yahweh. sol obedecer as temíveis palavras dos mais temíveis profetas de Yahweh. In the eyes of all people. Bem diante dos olhos de todas as pessoas. Em Central In Park, Nairobi, everybody came to a stop, em Nairobi, and then they are now looking todos with their naked pararam. eyes. Central Então eles Park. estavam olhando a Nairobi, olho Randy nu help me to put Central the crowd Park. also. Kila mtu alisimama na kisha wakatazama juu na macho yao makavu wakatazama wakati ambapo jua lilikuwa linapiga makofi. Everybody, look, let's listen in. Tusikilize. Vamos ouvir. Record it. Onde? Filmem. The glory. A glória. Where? Onde? Show us so we celebrate. Mostra-nos para que possamos celebrar com vocês. E todos olhavam para cima, para o céu e apontavam com a sua mão. Lá, lá. There is a Aí. visitation here, right? Há uma visitação aqui, certo? E eles apontavam enquanto o sol honrava Elias, o mais temível profeta de Yahweh. Não, eles estão vendo alguma coisa. Also the sun is flaring again. Ah, então o sol está piscando novamente. Oh, The sun is sim! flaring again. O sol está piscando novamente. I have seen. Eu vi. Eu já vi. Hallelujah. Aleluia!